Vamos lá, posso começar? Sim. Que maravilha. Faz um tempinho que eu não apareço por aqui, por N razões e por N outros problemas, mas vamos aqui retomar algumas conversas, apresentar outras pautas dentro do nosso universo aqui de moda e afins. Para mim, eu acho que um dos pontos mais importantes sobre o ato de pensar sobre moda, trabalhar com moda, para além dos números e da operação, existe todo um background importante de ser embasado, importante de ser trabalhado para a gente, enfim, fazer uma diferença dentro do trabalho que a gente se propõe a fazer e se propõe a colocar na sociedade. Acredito muito que a constituição de pessoa jurídica, ela se faz eficiente, se faz necessária, se faz relevante quando ela tem uma contribuição social. Não é à toa que existe um imposto de contribuição social. Enfim, impostos. Mas o que me traz hoje aqui? Eu identifico que cada vez mais, por mais que hoje a gente tenha tecnologias e acessos que nos permitam informações até então não secretas, mas até então mais difíceis ou até mesmo impensadas, hoje a gente, com um clique, com um olhar, a gente tem acesso a informações sem muito precisar processar, sem muito precisar pensar. O que nos causa um certo emburrecimento e uma certa analfabetização funcional, no sentido de que a gente tem acesso às informações, mas não consegue interpretá-las. E aí, minha contribuição para essa pauta, que eu acredito ser uma pauta importante dentro do nosso universo, é o reforço daquilo que para mim é fundamental, que faz parte do estudo. E principalmente o estudo da história. Não tem como, aí vamos lá, as referências quando a gente estuda, geralmente são referências mais antigas, no sentido, qual é a palavra no sentido cronológico. Obrigado, produção. Por quê? É difícil você estudar algo na contemporaneidade, você estando inserido nela, porque o estudioso, o historiador, ele precisa se colocar na posição de observador. Então é muito mais fácil se observar com um olhar mais analítico, com um olhar crítico para aquilo que já aconteceu. E, obviamente, ir investigando os desdobramentos dos sentidos, semânticas e afins dessas cenas, desses grandes ícones e da história já contada, para que uma nova história seja contada a partir desse passado. E aí o meu ponto inicio aqui, eu fiz um recorte de parte do meu acervo de livros para contribuir. E aí eu começo, principalmente falando sobre história, falando dos grandes nomes que nos antecederam. Acho que de todos aqui, com exceção do Valentino. Mas Valentino, Emílio Pucci, Versace, Thierry Mugler, Yohji Yamamoto, Christian Dior, Balenciaga e Comme des Garçons. Aqui também tem a Laia, Saint Laurent e um dos meus favoritos, que é o Christian Lacroix. Essa série aqui de livros com esses grandes, notórios, grandes nomes do universo da moda foi apresentada aqui no Brasil pela extinta e muito saudosa editora Kozak Naif, que é, para mim, foi uma grande referência na edição de livros, tanto na qualidade gráfica quanto também na ousadia dos temas que foram trazidos. Essa minha coleção não é completa, mas são alguns do que eu consegui garimpar ao longo desses anos até a Kozak Naif, infelizmente, fechar. Mas por que eu trago isso à tona? É muito importante você ter esse olhar analítico diante dos trabalhos que já foram feitos. Não com o intuito de cópia, mas com o intuito assim, genuíno de inspiração, de ver o que já foi feito e do que pode ser melhorado daquilo que foi feito, além de você honrar aqueles que nos antecederam e abriram as portas para o que a gente pode ser ou fazer nos dias de hoje. E aqui, assim, para mim é extremamente importante esse estudo de modelagem, a própria biografia, no sentido, eu sou muito curioso, eu adoro biografias, de entender, de tentar compreender, não aquilo que foi feito, mas
Qual foi a vida vivida para aquilo que foi feito? Muitas vezes eu me pego muito mais interessado na construção da vida, qual foi a narrativa biográfica daquela pessoa, do que o trabalho ali executado, né? O ofício ali executado. E dos nomes aqui, pelo menos dessa coleção aqui, um dos nomes para mim que eu acho que eu sou mais alucinado é o Yves Saint Laurent, por todo o trabalho dele, não só pela ousadia na Dior, mas por esse feminismo que ele trouxe para a moda, transgressor, ousado, e um trabalho de alfaiataria, de recorte assim, primoroso. Alaïa, da mesma forma. Christian Lacroix, pelos seus volumes. Valentino, não sou muito fã. Emílio Pucci, também não é um dos meus favoritos. Yohji Yamamoto, para mim, é um grande gênio. Um grande gênio. Para mim, um dos mais geniais de todos. E principalmente por vir fora do eixo ocidental, uma referência oriental, trazendo toda uma outra interpretação de minimalismo asiático, mas com uma volumetria esplendorosa. Sou muito fascinado pelo trabalho dele. Dior, sem palavras. Balenciaga, não o atual. O Balenciaga, olha, tanto que, olha só, importante nota, esses dois exemplares aqui são... não, só esse exemplar aqui. Esse exemplar aqui específico do Balenciaga é da Assouline, que é uma editora francesa. Aí vamos lá, que é a oficial dessa coleção. E a Kozak Naif trouxe para o Brasil, traduzida e tudo mais. Então, olhem para a história, vejam os trabalhos que já foram feitos e honrem os seus ídolos. Para mim, um dos maiores retratistas do comportamento ocidental, Oscar Wilde, foi um dramaturgo, romancista britânico que, além de muitas obras, foi imortalizado pela... Essa daqui não é a minha edição favorita, mas é a que estava aqui no acervo da empresa. O Retrato de Dorian Gray. Para mim, é o suprassumo, é o registro da manifestação hedonista do homem ocidental e que se faz presente ainda hoje. Não como uma forma crítica, mas como uma descrição em forma de romance do que é a condição humana dentro aí dos prazeres, dentro do hedonismo que socialmente nós vivemos. E aqui nesse trabalho eu acho importante porque a moda, para mim, ela é uma manifestação dessa ânsia, dessa ansiedade nossa, dessa angústia nossa, desse hedonismo intrínseco manifestado no objeto como forma de desejo, né? E essas ânsias, né, é importante a gente, como criador, como designer, a gente, obviamente, se reconhecer dentro dessa condição humana, mas é importante também trabalhar o olhar, além de se reconhecer, mas identificar qual é o desejo do outro a ser manifestado, a ser atendido. E para mim essa é uma obra, não é tão contemporânea, mas eu sempre me ancoro nela para me manter mais consciente diante da natureza humana. Retrato de Dorian Gray. E para mim o livro, eu fui apresentado a ele ainda na faculdade, e para mim é colocado como um dos livros mais importantes para quem começa a estudar moda, que é do Gilles Lipovetsky, O Império do Efêmero. É uma leitura, não é uma leitura fácil, é uma leitura rebuscada. O Gilles Lipovetsky, não só nessa obra, mas em outras também, ele tem uma escrita mais rebuscada, porém, é um livro que cada vez que você lê, você registra algo diferente. É um livro que tem que ser decifrado. Mas os códigos deles nada mais é do que simplesmente a estrutura, não só cognitiva, mas a estrutura social, estrutura inclusive até econômica e simbólica daquilo que a moda representa na sociedade, não só dessa era, mas de outros momentos, e que explica-se muito do que nos alimenta, né? E de como a gente criou aí alguns totens, como a nossa sociedade, a nossa cultura é sustentada
em símbolos ou circunstâncias simplesmente efêmeras. E naquele momento, e mais ainda, nós estamos vivendo isso, o livro aqui foi lançado na França em 1987. 1987, eu vou fazer 37, então esse ano essa obra está fazendo 38 anos. E mesmo tendo aí um gap geracional muito grande da época do lançamento para os dias atuais, é impressionante como esse livro ainda se faz atual pelo nosso comportamento e pelo fato da gente estar cada vez mais, né? E isso é uma coisa que me angustia muito. Cada vez mais a gente está aí numa imersão de efemeridades, né? A gente sempre está se colocando em situações, em contextos efêmeros, não à toa as trends, como isso tem guiado nossos comportamentos, tanto individuais quanto sociais. E aí, para mim, eu acho fascinante, acho que para mim, uma das coisas que eu acho mais fascinante na leitura, e principalmente quando eu me amparo, né, quando eu escolho livros, principalmente livros, e mais ainda livros antes do anos 2000, é perceber o quanto que, por mais que tenhamos aí todo o avanço tecnológico que a gente tenha, o que nos constrói, o que nos estrutura como indivíduo permanece o mesmo. Então aqui para mim é uma leitura primordial para quem quer entender moda, para quem quer trabalhar com moda, para quem quer falar sobre moda. E também antes de qualquer coisa, antes de qualquer manifestação, leiam. Eu me identifico com uma geração, talvez eu esteja generalizando, mas eu me identifico com a geração que eram mais de dúvidas. Eu sempre fui permeado por dúvidas. E hoje eu me deparo com pessoas extremamente... algumas interessantes, outras nem tanto. Mas aqui entra meu julgamento. É extremamente cansativo me deparar com narrativas de muitas certezas, sem nenhuma validade, muitas vezes, né? E a dúvida, o ato da dúvida, a dúvida abre oportunidades para questionamentos, para reflexões, para diferentes pontos de vista. E infelizmente a gente tem se deparado com pessoas muito mais certas daquilo que estão falando, muitas vezes sem ter a menor noção do que estar a dizer, né? Mas voltando aqui, duas referências aqui também do meu acervo que eu acho interessante pontuar, que é a respeito de curadoria. Cada vez mais eu vejo, em relação aos conteúdos que eu acompanho, a necessidade de haver uma curadoria, um filtro da informação, da imagem que a gente é bombardeado, né, o tempo todo. Mesmo eu tomando muito cuidado com o que eu assisto, é impressionante como eu ainda sinto a necessidade de haver um filtro aí para poder organizar essas referências, organizar essas ideias. E o livro, para mim, ele traz isso, até pelo todo o trabalho dele gráfico, todas as pessoas envolvidas. E especificamente eu trouxe aqui 2 livros de padrões, especificamente esse aqui, que eu sou alucinado pela cultura asiática, né? O Oriente, para mim, é uma parte do planeta que eu sou extremamente fascinado pela cultura, mas principalmente pelo tempo, né? Por eles terem muito mais história do que a gente aqui do Ocidente. E esse livro aqui especificamente, não vou me lembrar agora onde foi que eu comprei, mas ele foi em alguma viagem minha. Ele é uma compilação de padronagens indianas. Ele contextualiza algumas histórias e tal. Traz a referências de arquitetura, mosaico, revestimento. Tem a parte aqui que é de tecido. Esse daqui é fantástico, que são os tecidos, a história do algodão e do tingimento do algodão, que lá dá para mostrar, para acrescentar aqui, que ainda existe essa técnica, existe ainda alguns ateliês, que a técnica do tingimento é como se fosse um carimbo, extremamente manual, um trabalho belíssimo, belíssimo, belíssimo. E até hoje a Índia é reconhecida pelo seu trabalho no algodão, tanto cama, mesa e banho e vestuário. É um trabalho belíssimo, belíssimo, uma cultura que eu admiro demais. Olha só essa padronagem. Sou fantástico. E a outra especificamente, esse livro aqui fazia anos que eu estava atrás dele e consegui encontrar também numa viagem na Amazon. Na Amazon não foi possível. E aqui ele traz quase um pouco mais de 1000 ilustrações de referências de padronagem, não só feita pelo homem, né, de forma de tecidos, mas também algumas padronagens de referência da natureza,
E aqui é importante para mim porque é uma fonte, e eu posso dizer, mesmo o livro sendo um objeto físico limitado, né? Tem contas, tem páginas certas, tem ilustrações certas, mas cada olhar, cada revisitação é como se fosse uma fonte diferente, uma percepção diferente, né? Que aí inspira aí na construção, né, no guia aí diante do meu trabalho. Obviamente que na minha rotina, essa aqui é a parte que eu mais gosto, né? Infelizmente não é a parte que eu invisto mais do meu tempo, porque enfim tem as outras coisas burocráticas. Mas eu sou alucinado por esse universo de cores, de estampas, de padrão, a história por detrás, o quanto de humano existe nesse trabalho, nas histórias, nas texturas. Eu sou louco por textura. E isso é uma coisa que até, por mais que também aqui na edição seja algo plano, eu não consiga sentir a relação da imagem com o olhar do livro, diferente entre o livro e a tela, é completamente diferente. Eu, pelo menos, sou alucinado. Pesquisa, para mim, eu gosto mais de fazer pesquisa com livros. Obviamente que eu me recorro às tendências mais contemporâneas, utilizando as ferramentas digitais. Mas isso daqui é algo que eu, assim, mergulho com muito afinco e deixo aqui minha contribuição, a minha possível influência para que esse estímulo ainda se mantenha vivo no nosso cotidiano, e principalmente para quem trabalha com moda, né? Já que a gente está passando aí por uma fase de extrema estagnação, não só econômica, que é atravessado também, mas principalmente de referências. Tudo está ficando muito pobre, né? Tudo está ficando muito pobre, e eu percebo que acredito, o meu ponto de vista é que tudo isso parte aí de um analfabetismo funcional, no sentido das pessoas terem acesso às informações, mas não terem a criatividade ou a habilidade de poder transformar ela em algo interessante a ser apresentado como contribuição. E a minha contribuição é leiam. Leiam, 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 leiam. E aguarde o próximo. No sentido... Posso continuar? Porque eu sou bem artista, então para mim a minha vida todinha parece que uma câmera está na minha frente. Essa série de livros, Universo da Moda, foi... Opa! Essa série de livros, Universo da Moda, foi... Galo?